sua gestão acolherá as diretrizes e ações determinadas pelo recentemente aprovado Plano Municipal de Cultura, tais como a infraestrutura pública de cultura, o financiamento da cultura, o SINDEC, a formação em cultura e a preservação do patrimônio cultural? 3 minutos, Leonardo. Obrigado. Bom, sobre esse tema, eu acho que a própria pergunta, de alguma maneira, já contém a resposta, né? No sentido de que o Plano Municipal de Cultura, ele não veio da cabeça do prefeito, não veio da cabeça do Silvestre, aqui da Fundação Cultural. O Plano Municipal de Cultura foi pensado, organizado e gestado depois de 3 conferências municipais de cultura, depois de eventos, vamos dizer assim, com ampla participação dos segmentos, em especial os segmentos da área cultural. A gente acredita que nas próximas conferências temos que ampliar isso, mas nós entendemos que um documento como esse, montado da maneira como ele foi montado, a partir de todo esse processo que envolveu tantos segmentos da área cultural na nossa cidade, ele não pode ser de maneira nenhuma ignorado ou colocado em segundo plano. A política municipal de cultura é elaborada não só pelo Conselho, mas também pelo Conselho, ela com certeza vai ser a diretriz no nosso plano de governo para a área da cultura, e ele tem que ser implantado. Com certeza vai ser um desafio implantar, porque o plano ele é bastante ousado, mas é um plano necessário. Então a gente precisa de fato fazer aquelas diretrizes acontecerem, e para isso vai precisar de mais investimento, vai precisar de mais recursos, não só financeiros, mas também mais recursos humanos. Nós temos que trazer mais pessoas para executar aquele plano, para fazer com que aquelas diretrizes se tornem realidade. Nesse sentido, eu citei anteriormente, a gente tem que efetivar de fato os vários outros sistemas, além do SINDEC, o sistema de museus, o sistema de indicadores, o sistema de formação, e fazer um investimento nesse sentido. E dizer que essa experiência das conferências, ela tem que ser ampliada para todas as outras áreas. Eu acho que nós só podemos ter um governo realmente preocupado com a nossa cidade, preocupado com o futuro da nossa cidade, se houver a participação popular. Nós fizemos alguns ensaios, de fato, de participação no atual governo, mas a gente precisa ampliar isso profundamente, radicalmente. As conferências precisam ser mais presentes, as determinações das conferências têm que virar projeto de lei municipal, temos que ser encaminhada para as outras etapas, e com toda certeza, fazendo a participação, nós temos que ter cadeiras do pessoal da cultura no Conselho da Cidade, que vai eleger os seus novos membros aí, depois do primeiro turno, dia 17. Nós precisamos que o Conselho da Cidade, por exemplo, seja repensado. Ele já passou por uma reformulação, obrigado, Kleber, ele já passou por uma reformulação, mas o modelo que nós queremos para esse Conselho é um Conselho que, de fato, atenda às demandas da nossa cidade e coloque as pessoas que moram aqui como protagonistas do planejamento da cidade. E assim também na área da cultura. Obrigado. Como disse anteriormente, será um governo baseado eminentemente no diálogo. E o fórum específico para esse tipo de debate é aqui o Conselho, né? O Conselho, as conferências, os fóruns da cultura e as próprias também associações e entidades culturais. Então será um governo baseado no permanente diálogo como eu disse, com a população engajada, com entidades engajadas no assunto, mas precisamos ter como grande desafio, todos nós, como candidatos, como gestores da cultura, de aumentar o público que consome a cultura, as pessoas que tenham acesso à cultura. Não é só levando uma caravana para os bairros que vai se resolver a questão da cultura. O que se observa muitas vezes, e os produtores culturais aqui presentes são provas disso, eu gosto de chamá-los de heróis anônimos, pelo trabalho incansável que fazem, a duras penas muitas vezes, é que o público normalmente que consome a cultura é sempre o mesmo. Raramente se vê outras pessoas nos eventos culturais que a gente acaba frequentando. Esse é o nosso grande desafio. É uma questão cultural, sem dúvida alguma, mas o poder público tem um grande papel em mudar essa realidade. E isso passa pela educação. Por isso, uma das grandes bandeiras nossas, do Plano 15, é a educação plena. Não a educação em tempo integral, simplesmente alojar e depositar as crianças lá o dia todo. Mas sim com aulas de oficina de teatro, lazer, música, informática, internet,
arte como um todo, que a criança tenha acesso a esse tipo de atividade no contraturno, mas também sair de lá bem alimentada, já com uma formação adequada para quando entrar no mercado de trabalho e seja preparada para isso. Então esse é o nosso projeto, esse é o nosso desafio pela frente, e o Plano Municipal de Cultura foi feito para isso, para que ele permaneça, né, seja um documento que permaneça e seja vivo e sustentável ao longo das gestões que passam na Prefeitura de Joinville. Nosso compromisso com esse plano é total. Foi o nosso governo, nós demos todo o apoio, fizemos todo o esforço na realização das conferências para que a gente chegasse, né, hoje ter, né, esse plano muito claro, muito definido, em que a cidade, talvez, como nunca, de forma democrática, todos os setores ali participaram. Um dos grandes desafios é a manutenção dos nossos equipamentos. Quando, lá em 2009, verificamos a situação real dos nossos museus, dos nossos equipamentos, realmente foi algo que nos surpreendeu muito. Então é fundamental, é exemplo do que nós conseguimos na rede municipal de educação, na Fundação de Esportes, hoje já há contratos específicos das pequenas manutenções, para que a gente não passe, né, pela situação terrível que passamos. Exemplo que eu já falei da biblioteca, lembro também do telhado, né, Silvestre, lá da nossa estação ferroviária, uma obra feita 6, 7 meses anteriormente, que caiu. Lembro, né, do terrível acidente que aconteceu num dos CIs nossos, quando os equipamentos de brinquedos de madeira estavam aparentemente muito bem pintados, e da mesma forma como no caso da biblioteca, o madeirão podre. Esse é o grande desafio, a manutenção constante. Nós precisaremos incluir, inclusive, no orçamento isso. Demais, através do Conselho, através principalmente do SINDEC, é continuar aperfeiçoando as formas de financiamento. E aí, com o sistema agora, a possibilidade de termos os repasses feitos de fundo a fundo, com bons projetos, como hoje já temos, com certeza isso vai avançar muito. Temos os desafios, por exemplo, do Museu de Sambaqui. Nós já transferimos parte do museu para uma parceria, um convênio que fizemos com o Banco do Brasil no antigo Castelinho, que chamava ali, né? Aquele espaço nós temos que ter a coragem de dar uma destinação. De que forma nós manteremos um espaço que com certeza cada enchente traz problemas seríssimos, né? A questão de como foi possível uma agressividade tamanha que nós ouvimos quando fomos fazer a intervenção lá na Alameda Brichten, né, na nossa famosa Rua das Palmeiras. O que possibilitou a setores intelectuais da cidade, de forma violenta, agressiva, questionar um levantamento e uma possibilidade de resgatar a concepção original da Rua das Palmeiras? Quer dizer, esse debate acho que ele precisa ser feito, inclusive, em âmbito do Conselho, de forma mais democrática, para que a gente não permita mais que forças do atraso tenham esse poder tão grande, né, que consegue se exercitar aqui. E além disso, para concluir, né, a questão mesmo da Antártica, o nosso objetivo já era retirar a antiga Conurgo e Intran lá, mas tivemos um problema jurídico de legalização também, mais uma herança que recebemos, e eu diria que hoje um dos grandes projetos privados que temos é o Instituto Luiz Henrique Schwank. Eu acho que a parceria da Prefeitura na possibilidade de realmente ter esse instituto e esse museu, vamos dizer assim, né, atualizado, realmente pode ser um dos ícones da cultura aqui de Joinville. Eu acho que a gente já falou bastante do SINDEC aqui, sabemos da importância dele, e o nosso desafio vai ser estar dotando ele de melhorias para que ele realmente possa atingir o objetivo para o qual ele foi criado. Quero ressaltar novamente a questão de que a cultura ela tem que ser tratada de forma global, né? No nosso governo nós estamos com esse objetivo, né? E a Caravana da Cultura, sim, ela faz parte de um conjunto. Eu espero ter sido muito claro quando eu falei isso aqui, que eu não usei só esse termo, né? E que nós temos, sim, a nossa educação em tempo integral, ela está preocupada com o conjunto. Se vocês tiverem oportunidade de, no www.45.com.br, ver todas as nossas ações e ver que, e eu falei isso com todas as letras, espero ter sido entendido por vocês aí, que a cultura, a arte, ela vai fazer parte do nosso contraturno escolar, com certeza sim. Concordo que nós estamos numa cidade, falando um pouco da manutenção desses equipamentos, muito perto do mar. E para quem tem casa na praia, ou que tem parente que tem casa na praia, realmente
a manutenção dos espaços públicos, principalmente nos locais onde tem equipamentos de ferro, de metal, ela tem que ter uma atenção triplicada, né? Porque muitas vezes a ferrugem ela acontece, em alguns lugares a gente tem visto, né? Parques e praças praticamente novos, já sofrendo a ação do tempo. Isso é muito agressivo aqui em Joinville. E é uma preocupação constante, tem que ser uma preocupação constante dos nossa também, né? Para fazer com que a gente redobre a atenção com os espaços que já tem, porque eu sei, eu tenho, entendo e já vi, Joinville tem espaços fantásticos, né? Nós temos a nossa preocupação, além de criar esses espaços nos bairros, que volto, que não quero ser chato, mas é que lá é que nós temos as pessoas que muitas vezes não têm condições de vir para o centro, participar de eventos e ter acesso à cultura. Lá eles, fazendo isso nos bairros, eles vão ter. Mas então nós temos espaços que precisam ser revitalizados, né? Não só a manutenção, mas eles precisam ser revitalizados, porque nesses lugares está a nossa história, nesses lugares está a nossa cultura, a nossa história. Então por isso que eu entendo que eles precisam ser revitalizados, precisam ser mantidos e volto a dizer, nos bairros tem que ser construídos espaços também.